Em Ageu, capítulo 1. Ageu, após Sinfonias, um dos últimos livros do Antigo Testamento, lá no finalzinho, capítulo 1, a partir do versículo 1 nós iremos fazer a leitura completa. Primeiro queria cumprimentar os irmãos que estão nos visitando, que Deus possa te abençoar, que hoje vocês possam ser alimentados pela palavra de Deus. A igreja dá as boas-vindas. Amém, irmãos? A partir do versículo 1, acompanhe comigo. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz isso? Porque o Senhor dos Exércitos, pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Seatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário. Amém, irmãos? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, mais uma vez, ó Pai, nós nos apresentamos, ó Pai, apresentamos a nossa vida ao Senhor, ó Pai. E agora nesse momento, ó Pai, nós pedimos a direção do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nossas vidas.
Pedimos, ó Deus, a iluminação, ó Pai, do Teu Espírito Santo, ó Pai, para compreender qual é a mensagem que o Senhor quer falar em nossos corações, ó Pai. E que nós possamos sair daqui, ó Pai, transformados, ó Pai, mudados, ó Deus, pelo poder da Tua palavra, ó Pai. Usa, ó Pai, a minha vida, ó Deus, para falar ao Teu povo. Essa é a minha oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, esse texto de Ageu, ele é muito necessário para cada um de nós. Eu gostaria que você compreendesse algumas coisas deste texto. O primeiro, o livro do profeta Ageu é considerado nos subtítulos, nos subgrupos da Bíblia, do Antigo Testamento, como um dos profetas menores. Mas algumas vezes eu já expliquei, não por causa da sua importância, não por causa da sua popularidade, não, mas por causa do grau de extensão de seu livro. Diferente de Isaías, o livro de Ageu tem 2 capítulos, né? Apenas 2 páginas em algumas Bíblias. Mas são 2 capítulos, são palavras extraordinárias e realmente necessárias para cada um de nós. O segundo que você precisa entender é que o profeta Ageu, ele, além de ser um dos profetas menores, ele é um dos profetas pós-exílio da Babilônia. O contexto de Ageu, o povo estava retornando do exílio babilônico, quando os israelitas eles puderam retornar então para Jerusalém. Porém, você irá se lembrar no decorrer da história que o Império Babilônio, ele não apenas dominou aquele povo, não apenas oprimiu o povo de Israel, mas eles destruíram o templo de Jerusalém. Liderado pelo rei Nabucodonosor II, o Império Babilônico destruiu o templo, que era o local de adoração, que era o local em que o povo ele buscava de Deus, era o local onde oferecia os sacrifícios, era o local onde a presença do Senhor se fazia presente e próxima do povo de Deus. É ali que Deus ele se manifestava. Ali havia o Santo dos Santos, oferecia esses sacrifícios, e ali Deus ele manifestava a sua presença para o povo de Israel. Porém, observe que após o exílio, eles retornaram para Jerusalém, porém, eles tinham uma grande responsabilidade. Eles tinham que reconstruir o templo de Jerusalém. Porém, após anos, aqui fica evidente que o povo estava desanimado. Eles estavam distraídos. Houve um declínio espiritual. Eles já não estavam mais preocupados em reconstruir um local que a presença do Senhor se manifestava. Eles não estavam mais preocupados em reconstruir o local onde havia adoração ao Senhor, onde se ofereciam sacrifícios. E aqui, irmãos, nós caímos no tema da mensagem de hoje, definindo nossa prioridade. Amém? Definindo nossa prioridade. Observe que nos dias de Ageu, este profeta, ele foi chamado por Deus para exortar o seu povo, porque ali estava havendo uma inversão de prioridades. O povo havia deixado de lado aquilo que seria o mais importante, que era o templo, onde estaria a presença de Deus. Entenda que abandonar a reconstrução do templo era praticamente abandonar a presença de Deus. Era praticamente abandonar a adoração ao Senhor, abandonar o local onde Deus ele se manifestava. Era abandonar o próprio Deus. E aqui, irmãos, eu gostaria de fazer algumas reflexões. Se você tiver a oportunidade de fazer uma anotação,
A primeira observação, a falta de prioridade do povo gerou o distanciamento de Deus. Observe versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz Deus. Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. A falta de prioridade gera distanciamento de Deus. Observe, segundo a tradução, como que Deus ele trata o seu povo. E ele usa o termo de este povo. Ele não usa mais o termo o meu povo. Se lembre em Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o Senhor ele já não trata mais como o meu povo, mas este povo. Conforme os textos dizem, povo de propriedade exclusiva de Deus. Porém, neste texto, Deus ele chega de uma forma dura. Ele não chama o povo mais de meu. Ele chama de este povo. Mas, Gabriel, na Bíblia, este termo, utilizar esse termo meu ou este, muda alguma coisa assim, irmãos? Abra comigo Isaías, capítulo 29, versículo 13. Vai aparecer na projeção, mas se você quiser fazer a marcação, Isaías 29, 13. O Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Assim como Mateus 15, 8, versículo 9, Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9, Jesus ele diz: este povo me honra com os lábios. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante, está longe de mim. Em vão me adoram. Distanciamento. Não há proximidade. Não há relação. Não há intimidade. Então observe que a falta de prioridade, ela gera primeiramente o que, irmãos? Distanciamento do Senhor, de Deus. Tal forma que Deus ele os trata como não mais o meu povo, mas este povo. Irmãos, como você gostaria de ser referido? Como meu ou como este? A segunda observação, a primeira, a falta de prioridade, causou o distanciamento de Deus. Segundo, a falta de prioridade era justificada como falta de tempo. Observe versículo 2. Este povo afirma: ainda não chegou ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Irmãos, quantas vezes nós utilizamos essa justificativa? Quantas vezes nós justificamos a falta de prioridade com a falta de tempo? Ainda não é tempo. Se for da vontade de Deus, ou a famosa frase, se Deus quiser. Se você tem o hábito de convidar pessoas para ir para a igreja, para cultuar o Senhor, você já deve ter ouvido muito essa frase. Ah, Gabriel, se Deus quiser, um dia eu vou. Se Deus quiser, eu vou buscar. Se Deus quiser, eu vou me posicionar. Observe que o povo, ele não falou, nós não queremos reconstruir o templo de Deus. Não, isso não é para nós, não. Talvez eles poderiam até entender que a reconstrução era importante.
Talvez eles poderiam até entender que era necessário, mas no seu coração eles pensavam: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. E sabe o que é o mais interessante, irmãos? Que nas etapas da vida, nós utilizamos esse termo. Um adolescente, ele não busca o Senhor porque ele diz: não, ainda não é tempo de buscar a Deus. Eu sou muito jovem, eu sou muito novo. Eu preciso curtir a vida. Eu preciso conhecer as coisas. Não, eu estou muito novo. Mais velho eu penso nisso, irmãos. Eu pensava assim. Quando o adolescente ele chega na juventude, ele faz os seus 18 anos, ele fala: não dá tempo de buscar o Senhor. Não dá tempo de eu ir na igreja, porque eu preciso construir a minha vida. Eu preciso estudar para o Enem, eu preciso prestar um vestibular, eu preciso fazer um concurso, eu preciso trabalhar, eu preciso começar a construir a minha vida. Eu não tenho tempo para isso. Ele passa a sua juventude, ele se forma, ele se casa, ele tem os seus filhos. Ele diz: Gabriel, não dá tempo de buscar o Senhor. Eu tenho minha família, e família é prioridade. Eu tenho os meus filhos, eu tenho que educar os meus filhos, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu tenho que trabalhar para prover para a minha casa. Eu preciso lutar pela minha família, eu não tenho tempo para isso. Ele vai passando a sua vida adulta, ele chega na terceira idade, ele diz: eu não tenho mais tempo, porque eu perdi todo o tempo. Eu já não tenho ânimo, eu já não tenho vontade, o meu corpo, ele já está cansado e talvez haja apenas arrependimento. Perceberam, irmãos? Se a gente for parar para pensar, nós nunca teremos tempo. Se a gente for parar para pensar de verdade, nós nunca teremos tempo. Eu vejo que nos dias de hoje, dificilmente a gente sente tédio. Dificilmente a gente não tem nada para fazer. A realidade é que nós nunca teremos tempo, e se depender de nós, nunca chegará o tempo para o dono do tempo. O povo diz: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Não, irmãos. Havia chegado o tempo. Havia chegado o tempo. Às vezes já chegou o tempo de você se posicionar diante do Senhor. Às vezes já chegou o tempo de você entregar a sua vida para o Senhor. Às vezes já chegou o seu tempo de você se batizar. Às vezes já chegou o tempo de você servir ao ministério, de você buscar mais de Deus. Às vezes já chegou o tempo, mas o que estava faltando ali é que não havia prioridade no Senhor. Terceira observação, a prioridade do povo estava em si mesmo e não em Deus. Observe comigo, a partir do versículo 3. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo? Olha, vocês não têm tempo, não chegou o tempo, mas acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? Enquanto a minha casa continua destruída, assim como nos dias de hoje, irmãos, o homem, ele sempre está arrumando concorrentes para a glória de Deus. Concorrentes para disputar prioridade, para disputar tempo, para disputar dedicação. Eles estavam preocupados com si mesmo. Eles estavam preocupados com suas coisas. Eles estavam preocupados com as suas casas, com as suas vidas, enquanto o templo do Senhor ainda
não era tempo para eles. Mas a questão não era tempo, era prioridade. Mas observe qual era a consequência dessa negligência. Qual era a consequência dessa falta de prioridade, dessa falta de tempo? Eu gostaria que você tivesse muita atenção nisso, versículo 6 ao versículo 9. Vocês têm plantado muito e o quê? Colheram pouco. Participe comigo. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam até onde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre, e nele seja glorificado, diz o Senhor. Amaram o dinheiro, mas o colocaram em bolsos furados. Trabalharam muito, mas produziram pouco. Comeram e beberam e não se saciaram, nem mataram sua sede. Compraram e se vestiam, mas sem qualquer utilidade, porque eles ainda estavam com frio. E o que mais nos assusta é que a palavra de Deus diz: o próprio Senhor fez isso. Quem fez isso? O próprio Deus. Nada do que pensaram, nada do que fizeram, irmãos, foi o suficiente para contentar ou saciar o coração. E conforme a irmã falou, não foi Satanás que fez isso, foi o próprio Deus. E por que Deus ele faria isso, Gabriel? Eu ouço tantas mensagens que Deus ele é amor. Eu ouço tantas palavras que Deus ele é um Deus bondoso, que Deus ele é um Deus gracioso, misericordioso. Por que Deus ele faria isso, irmãos? Porque as prioridades estavam distorcidas. Porque entre Deus e o povo havia um distanciamento. Porque a prioridade deles não era o reino de Deus e a sua justiça, mas eram suas próprias casas. Era o que eles iriam comer, era o que eles iriam beber, o que eles iriam vestir, onde eles iriam morar. E talvez essa palavra, irmãos, diante dessa palavra você já tenha percebido a relação com os dias de hoje. Assim como o povo de Israel fez com o templo de Deus, assim nós fazemos com as coisas de Deus. Nós esquecemos nossas prioridades. Nós perdemos o nosso foco. Entenda que o contexto de Ageu não é o nosso contexto. O templo daquela época, do Antigo Testamento, era onde a presença de Deus se manifestava. Era ali que oferecia os sacrifícios, ali era um local de adoração. Porém, no Novo Testamento, não é mais este templo. Mas o que é o templo, irmãos? É a Piba e Brumadinho? É essa casa construída? O que é o templo, irmãos? Somos nós. Paulo ele diz, olha, vocês são templos do Espírito Santo. Templo de Deus. E aí eu te pergunto, irmãos, quanto tempo você investe para construir este templo para o Senhor? Quanto tempo você tem construído a sua vida espiritual? Quanto tempo você gasta buscando ao Senhor em oração e em palavra? Quanto tempo você investe em sua vida espiritual
para estar mais próximo de Deus, mais íntimo do Senhor. E dentro dessa realidade nós podemos entender quanto tempo nós temos investido nas coisas de Deus. Quanto tempo você tem investido na obra de Deus, irmãos? Infelizmente nós não temos tempo nem de ir à igreja. 2 horas do nosso dia. Em 3 dias da semana, em 2 horas, talvez não chegue a 1% de toda a nossa semana. E nem para isso nós temos tempo mais. Irmãos, este texto de Ageu, ele é muito sério. A primeira pregação sobre Ageu, a primeira pregação que eu ouvi, foi num retiro de seminaristas, um seminário pastoral. Eu lembro que nós ficávamos de manhã, de tarde e de noite, tinha estudo, culto de manhã, tinha estudo, culto de noite. Eu lembro que no penúltimo dia, surgiu a ideia, olha, quando acabar o culto, no sítio tinha como se fosse uma pracinha, uma rodinha assim. Eu falei assim, no final do culto vamos levar o violão e vamos fazer uma pequena vigília ali, vamos orar e ficar um tempinho da madrugada ali buscando de Deus, e a gente louvando, a gente orando. E eu lembro que um rapaz, ele se levantou, abriu o texto de Ageu e chorando, irmãos, e chorando, ele começou a pregar. E na pregação ele dizia, olha, a igreja, ela tem cometido o mesmo erro de Israel. A igreja, ela tem cometido o mesmo erro de Israel. Nós estamos esquecendo a nossa prioridade. Nós estamos perdendo o nosso foco. Nós estamos vivendo distraídos com este mundo. E na pregação ele dizia, mude a sua prioridade. Diante de pastores, diante de seminaristas, volte a sua prioridade no Senhor. Irmãos, entenda primeiramente comigo, a sua prioridade, ela é em Deus. Semana passada eu tive um privilégio de participar de uma reunião dos pastores. Um pastor chamado Márcio trouxe uma palavra maravilhosa sobre prioridades. Prioridades nos relacionamentos. Ele trouxe o texto de Efésios, do 5 ao capítulo 6, trazendo as prioridades na família, que o marido tem a sua prioridade, é a sua esposa, depois tem os seus filhos, mas acima de tudo, a primeira prioridade dos dois, a primeira prioridade dos filhos é Deus. A primeira prioridade é Deus. Não é a sua família, não é o seu esposo, não é a sua esposa, não é o seu filho, não é o seu pai, não é a sua mãe. A sua maior prioridade, a sua primeira é o Senhor. Amém, irmãos? É Deus. Nada pode roubar essa posição de prioridade. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Novamente, quando invertemos as prioridades, automaticamente nós estamos nos distanciando do Senhor. Defina a sua prioridade, irmãos. Amém? Então nós entendemos, primeiro, a prioridade nos distancia de Deus. Segundo, a prioridade, a falta de prioridade era justificada como falta de tempo. Terceiro, a prioridade do povo estava em si mesmo e não em Deus. Em quarto lugar, isso é o mais impressionante nesse texto. Através da reunião coletiva, o foco foi corrigido. Se você não entendeu, através da reunião coletiva, o foco foi corrigido. Essa parte, ela é muito importante, irmãos, porque nós compreendemos que nossa prioridade é em Deus.
Nossa prioridade é com a nossa vida espiritual diante do Senhor. Estarmos mais próximos de Deus. E aí eu te pergunto, aonde entra a igreja nisso? Porque hoje você aprendeu que este templo, ele não é o templo do Senhor. Nós somos templos. Aonde entra a igreja nisso? E eu retorno lá no início, versículo 1. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Na tradução, o irmão Alexandre ele usa a NVT, Nova Versão Transformadora, está assim, em 29 de agosto do 2º reinado de Dário. Era considerado o 6º mês, chamado mês de Elu. E no calendário judaico, era um mês dedicado à adoração, ao arrependimento, em que o povo ele se reunia para adorar ao Senhor. E ali era uma oportunidade para ouvir os profetas que falavam em nome de Deus. Nós vemos isso lá em 2 Reis. E pensando nisso, um pastor chamado Exaltino, em seu comentário, ele diz assim: é bem verdade que Deus pode falar em qualquer hora, e qualquer dia, em qualquer lugar, mas em Ageu podemos observar que ele falou num dia específico, que o povo ele se dedicou à adoração coletiva. Porque novamente a adoração coletiva corrige o nosso foco. Compartilhar algo com vocês, irmãos. Quando o Senhor me chamou, já testemunhei isso para os irmãos, quando o Senhor me chamou para o ministério pastoral, a princípio eu não tinha aceitado totalmente. No meu coração, eu iria deixar para... Eu estava muito novo, estava com 21, 22 anos, quando eu iniciei o seminário. Eu estava muito novo, eu falei, não, vou deixar isso mais para frente. Eu lembro com 18, com 19 anos, tentei prestar vestibular para música, estava temando com o Senhor. E num domingo de manhã, estávamos reunidos, cultuando ao Senhor. O pastor ele pregou sobre vida ministerial. E naquele momento, ele deu a oportunidade para quem levantasse a mão, né, e dissesse sim para o ministério, para iniciar o curso de teologia. Eu lembro que minha mãe e a Marina quase me puxou da cadeira e falou: vai, Gabriel. E eu paro para pensar, irmãos, e se exatamente naquele dia eu tivesse faltado? E se exatamente naquele dia eu pensasse, não, hoje é domingo de manhã. Eu estava conversando com a irmã Glória, ali atrás na classe introdutória. Irmãos, nós não podemos perder oportunidades de estarmos reunidos na casa do Senhor. Porque às vezes num momento específico, Deus ele está direcionando uma palavra exatamente para você. Às vezes no momento específico, Deus ele vai usar um servo para direcionar uma palavra específica para o seu coração. Por isso não perca a oportunidade de estar na casa do Senhor. Não perca a oportunidade de reunir, porque a reunião coletiva corrige o nosso foco. Gabriel, mas este princípio está no Novo Testamento? Sim. 1 Timóteo 4,13, Paulo ele diz assim, olha, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. A adoração coletiva corrige o nosso foco. Observe o que Paulo ele escreve também em 1 Coríntios 14, versículo 24 e 25. Mas se todos vocês estiverem profetizando e descrentes
ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem, os pensamentos secretos deles serão revelados, e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Amém, irmãos? A reunião coletiva corrige o nosso foco. Irmãos, eu não sei qual lugar o culto está no seu coração. Eu afirmo que igreja não é apenas culto, mas priorize estar em momentos como esse, no decorrer da semana, porque são nessas oportunidades que Deus ele corrige o nosso foco. Estava conversando com a irmã. Em casa a gente não vai ter o desejo de ler um texto de Apocalipse que vai descascar a gente todo. Em casa a gente não vai ler textos que descascam a gente, que mostram onde nós estamos errados. Não, às vezes a gente vai buscar sobre paz, sobre amor, sobre graça, sobre os salmos, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não estou falando que são textos errados, não. Mas são textos, são únicos textos que a gente busca. Amém, irmãos? Quinto, a exortação da palavra cura a nossa alma. A reunião coletiva corrige o nosso foco. A exortação da palavra cura a nossa alma. Versículo 5 ao versículo 6. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Irmãos, algo que o pastor João falava comigo, eu vou carregar para o resto da minha vida. Eu vou sempre falar com os irmãos: trabalhe para Deus e deixe-o trabalhar para você, em seu favor. Irmãos, e como eu tenho experimentado disso? Quando nós abandonamos a busca pelo prazer em Deus, quando nós abandonamos a busca pelo prazer nas coisas de Deus, e nós buscamos satisfazer em outras coisas, nós nos deparamos com a situação descrita por Ageu: bolsos furados e alma vazia. Parece que a vida ela não anda. Parece que a vida ela não vai para frente. A comida não dá, a roupa não dá, a bebida não dá. Ou seja, não há satisfação. Não há contentamento, não há paz. Irmãos, entenda isso essa manhã. Nós perdemos o foco quando nós tiramos os olhos de Deus e colocamos em nossas próprias coisas. Sendo que a palavra ela diz claramente: não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos. Mas seu Pai Celestial sabe de tudo que vocês precisam. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão. Você crê nisso? Levanta a sua mão. Amém. A reunião coletiva corrige o nosso foco. A exortação traz cura para a nossa alma. E finalizando esta mensagem, versículo 7, versículo 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam um templo, para que eu me alegre nele, seja mais forte, nele seja glorificado, diz o Senhor. Eu estava lendo um comentário deste livro de Ageu, eu encontrei algo muito necessário, que na exortação de Ageu há 4 imperativos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram, subam o monte,
tragam madeira e construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Então são 4 imperativos: ver, subir, trazer e reconstruir. Novamente, irmãos, ver, subir, trazer e reconstruir. E o comentarista ele diz que claramente é uma imagem da salvação que Cristo ele nos oferece. Veja o estado da sua vida sem Cristo Jesus. Segundo, arrependa e suba até Cristo. Terceiro, traga em seus ombros o peso da cruz. E 4, reconstrua a sua vida mediante a fé. Amém, irmãos? Quais são suas prioridades? Que sua prioridade seja o Senhor. Que você possa priorizar momentos de adoração como este. Que você possa priorizar estar na presença de Deus. Ler a palavra do Senhor. Orar, buscar a palavra de Deus. Porque o Senhor, Ele ajusta o nosso foco em momentos como este. E que você possa ter uma resposta obediente. Porque a resposta obediente à palavra nos traz vitória. Observe o versículo, a partir do versículo 13, finalizando a mensagem. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador, o sumo sacerdote e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Que você possa ter uma resposta obediente à palavra do Senhor. Amém? Se coloque de pé nesse momento.